temos connosco alguém muito especial que aceitou um convite assim de última hora e que vai ter aqui muitas histórias para partilhar connosco. Temos Vítor Pimenta, ex-jogador do Benfica, também contratado pelo Real Madrid e que agora se encontra em Oman. Vamos saber isto e muito mais. E vamos dar as boas-vindas. Olá, Vítor, bem-vindo. Olá, Cristina. Obrigado, Cristina, pelo convite. É sempre um prazer poder partilhar um bocadinho da minha experiência profissional e pessoal com o público-alvo e, portanto, é um prazer estar aqui e obrigado eu pelo convite. Como é que um jogador de futebol acaba na parte da fisioterapia? Eu nasci em África, nasci no Congo, em Kinshasa, na altura Zaire, Congo é agora, República do Congo, e com 10 anos vim para Portugal. Nós viemos de férias e os meus pais acabaram por montar um negócio nessas férias na Póvoa de Varzim, e depois dos meus pais decidirem, eu pedi ao meu pai que gostava de ir treinar ao Varzim, porque morava na Póvoa de Varzim, gostava de ir treinar ao Varzim. Até aos 15 anos, portanto, estive sempre no Varzim, segui o percurso normal da formação do Varzim. A minha ida para o Benfica é curiosa. Quando o Benfica me faz a proposta para ir, eu digo ao meu pai, eu não quero ir, eu vou ficar cá. E quando cheguei a casa, o meu pai conseguiu dar uma volta. Falou comigo, explicou-me, E isto, rumo, que é melhor. e rumo ao SLB. E prontos, e assim foi. Fiz 2 anos no Benfica, fiz o segundo ano de juvenil e o primeiro ano de júnior, sendo que no segundo ano de júnior sou transferido para o Sporting. Havia na altura uma guerra muito grande entre o Benfica e o Sporting. O Benfica foi contratar 3 jogadores da formação do Sporting, e eu estando no Benfica, na altura fiz uma época menos boa no Benfica, foi o meu primeiro ano de júnior, e estava ali na situação de continuar ou não continuar no meu último ano de júnior, e surgiu a situação do Sporting. Surgiu a situação de poder ir para o Sporting manifestou interesse. Portanto, assim foi. Fui para o Sporting e depois, a partir daí, segue o meu percurso no futebol. Eu era o atleta mais chato do departamento médico. Não por lesões, porque poucas lesões tive. Mas muito estava poucas. de curiosidade. Mas eu ia mais cedo para o treino de propósito. Eu ia para o posto médico, na altura ainda não existiam os fisioterapeutas, os massagistas e os médicos. Exato. E eu ia para o departamento médico assistir aos profissionais de saúde a tratarem os jogadores. Então já havia aí uma paixão E por eu essa área. perguntava-lhes, e chateava e perguntava, porque eu pensava assim, um dia quando isto me acontecer, eu já sei como é que vou tratar isto. Não vou estar à espera de alguém para me resolver o problema. E aos 25 anos, portanto, estava eu no Irmesinde, na 2ª Divisão, sou desafiado por um cunhado meu, por um ex-cunhado meu, a ir tirar um curso de auxiliar de fisioterapia e massagista. E eu, bem, por que não? Começar já a pensar no plano B no futuro. Por que não? Vamos embora. E eu fui tirar. E pronto, e começou a partir daí a minha paixão mesmo pela parte da fisioterapia. Sou convidado, ainda jogador de futebol, sou convidado pelo Varzim para ser o responsável do departamento médico da formação do Varzim. Sendo eu jogador, e é aí que começa o percurso na parte da fisioterapia. E sou convidado para trabalhar numa clínica em Barcelos, como auxiliar de fisioterapia. Essa clínica em Barcelos era do médico do Gil Vicente. Uhum. Prontos. E aí é que começa a minha verdadeira história como fisioterapeuta. E sou convidado pelo médico do Gil Vicente para ir para o Gil Vicente, para o departamento médico da 1ª Divisão do Gil Vicente. E então tomei a decisão de parar completamente com o futebol e dedicar-me à minha profissão. E foi de vez. Comecei a ter algum volume de trabalho na Póvoa e despeço-me da clínica E monto a minha clínica. E aí que começa a minha clínica há 25 anos atrás. Faço 8 anos na 1ª Divisão do Gil Vicente. Ao fim de 8 anos, sou convidado pelo Rio Ave, pelas pessoas da direção do Rio Ave, que ainda hoje são meus amigos, vou jantar com eles hoje. Sou convidado por essa estrutura, por essa direção do Rio Ave, para vir assumir o departamento médico do Rio Ave de cima a baixo, desde o futebol sénior ao futebol de formação. Para eu criar a minha estrutura desafio. Com os meus médicos, com os meus fisioterapeutas, com os meus massagistas, eu tinha carta branca para escolher quem quer que quisesse. No meu segundo ano do Rio Ave, a gente sobe à 1ª Divisão e fiquei pelo Rio Ave 7 anos. Como é que acontece a situação do Real Madrid? O Fábio Coentrão, que toda a gente também conhece, é da Póvoa, não é? que é de Vila de Conde. De Vila de Conde, isso, exatamente. Foi meu jogador no Rio Ave desde os 16 anos. O Fábio Coentrão, sempre que se lesionava,
ninguém lhe tocava. Era o Pimenta que lhe tocava. Ponto final. Ele vinha de Madrid cá para Portugal para eu tratá-lo, para eu recuperá-lo e depois voltar. Bem, isso é... Fosse quando ele esteve no Benfica, quando ele esteve no Real Madrid, quando ele esteve no Mónaco, onde quer que ele esteve, no Saragossa, no Nacional, sempre que se lesionava, o Fábio Coentrão metia-se no avião e vinha ter comigo. E uma das vezes, o Real Madrid não autorizou a vinda do Fábio Coentrão cá. O Fábio tem uma lesão de aproximadamente 6 semanas. Ao fim das 4 semanas, ele estava praticamente bom, mas não estava bom. Mas estava praticamente bom. E o que é que acontece? À 4ª semana puseram o Fábio Coentrão a treinar. E não O correu. Fábio Coentrão começa o treino e, passado 10 ou 15 minutos, ressentiu-se da lesão. Sai do treino, foi ter com o diretor, foi ter com o presidente, com o treinador. Eu vou para Portugal, eu vou tratar-me com o Pimenta. Desenrasquem-se, façam o que quiserem, multem-me, castiguem-me, rescindam, eu vou tratar-me com o Pimenta. E eu vou ao aeroporto no dia a seguir buscar o Fábio Coentrão. E quando chego para vir buscar o Fábio Coentrão, vem o Fábio Coentrão e o médico do Real Madrid. Ok. E Dr. Reis dos Olmos. Coincidência ou não, o Fábio faz as 2 semanas. Ao fim dessa 2ª semana, regressa a Madrid. O Real Madrid joga numa quarta-feira para a Liga dos Campeões. O treinador Carlo Ancelotti mete o Fábio Coentrão a jogar de início. Ao fim de 6 semanas. O Fábio Coentrão foi o melhor jogador em campo. E aquilo mexeu lá dentro. Claro. Opa, o que é que aconteceu? Estou no Varzinho e fazemos a nossa época no Varzinho. Temos a final do campeonato para subir divisão, play-off para subir divisão, no dia 10 de junho de 2015. E estamos no meio da viagem e toco o telefone. Reis dos Olmos, o médico. Ô doutor, que tal? Como está? A falar com ele. Mira, dá-me o teu e-mail porque eu vou-te enviar o bilhete para amanhã vires aqui a Madrid assinar contrato com o Real Madrid. Ups. E eu, Como é que é? desculpe doutor, não estou a ouvir bem. Sim, eu quero que tu venhas para o Real Madrid, eu quero contratar-te para o departamento médico do Real Madrid. Portanto, eu assino, aquilo começa-se a falar, começa-se a divulgar, só que eu não tenho ainda terminado a minha licenciatura em fisioterapia. Porque ainda estavas a estudar. Exatamente. Não tinha, portanto, eu legalmente não podia exercer no Real Madrid, porque o Real Madrid é um clube muito mediático e as regras em Espanha são muito rigorosas nesse aspecto. Não se conseguiu ultrapassar essa questão. Mas essa questão não foi ultrapassada e veio a público porque, infelizmente, nós vivemos num país de invejas. E os maiores... E quem me criticou foram os portugueses. Eu levei muita pancada, nomeadamente da Associação de Fisioterapeutas de Portugal, na altura, e de alguns fisioterapeutas que eu pensava que eram amigos, desconhecidos, que fizeram queixa de mim à Associação Nacional de Espanha, Fisioterapeutas de Espanha, que eu não podia exercer a minha atividade em Espanha. É porque não tinha que acontecer. Pronto. É que as coisas não tinham... Porque se calhar, se aquilo acontecesse, eu se calhar agora não teria... Eu não teria crescido, se calhar, de outra forma. Pronto. Da forma como cresci. No fundo ainda te fortaleceu mais, não Pelo foi? contrário, exatamente. Obrigou-me a tirar a licenciatura. Obrigou-me a tirar o meu mestrado. Obrigou-me a fazer um sem número de formações. Obrigou-me a crescer. Obrigou-me... Portanto, aquilo, se calhar foi o mal que veio por bem. Exatamente. E eu agora olho, por exemplo, esses meus pseudo-amigos que me mataram em 2015. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Alguns deles eu sei onde é que estão na lama. E eu, felizmente, estou feliz da vida. Entretanto, eu fui... na minha clínica foi crescendo e comecei a perder tempo no futebol. Ou seja, o futebol em Portugal começou a... Para além de não ser motivante neste momento o futebol em Portugal, os bastidores do futebol em Portugal, e sobretudo o investimento que se faz no departamento médico é pouco, sem ser os 4 grandes. Há mais um ou outro clube que valoriza os departamentos médicos, tudo o resto não valorizam. Tá. Quando eu acabo a minha formação, sou convidado para dar aulas na faculdade. E eu decidi abdicar do futebol. Disse assim, ok, clínica, atletas, faculdade, não dá para tudo. Tenho que abdicar de uma delas e abdiquei de estar no futebol, de estar numa equipa de futebol. Também tinha vindo de uma má experiência, entretanto, que foi o desaparecimento do Aves, do Desportivo das Aves, foi muito falado, e eu fazia parte da estrutura do Aves. Ai, okay. Portanto, eu estive lá 5 anos no Aves, foi os anos mais felizes da minha vida como profissional, como fisioterapeuta. Ganhei uma Taça de Portugal, subi de divisão. Bem, isso foi uma mão cheia. Consegui realizar um sonho de bebê, digamos assim. O meu sonho nunca foi ser campeão nacional, nunca foi chegar a uma Liga dos Campeões, nunca foi estar no Benfica Porto. O meu sonho desde pequenino foi este. Ganhar uma Taça de Portugal.
Ai, meu Deus, mas isso sim. Este foi o Ui. meu sonho de bebê. Só que, nesse mesmo ano, sou convidado para Já- voltar ao Varzim. Já não tinha que Para ser. voltar ao Varzim. Terceira vez que volto ao Varzim. Sim. Mas sou convidado porquê? Porque eu tinha uma promessa desde miúdo, na altura, com o diretor responsável do Varzim, que era meu amigo de infância, e nós tínhamos a promessa feita um ao outro na altura, que um dia íamos trabalhar juntos no Varzim. Comprometi-me com o clube, fiz a época até ao fim, mas tinha decidido que no fim da época, Deixavas. acontecesse o que acontecesse, Que deixei acabava o futebol para mim. E assim foi. Acabou a época, acabou o futebol para mim. Vou para baixo, vou para Lisboa e toco o meu telefone. Quem era? O diretor, o responsável pelo departamento médio, pela Federação da Guiné-Bissau. A que horas é que a gente pode encontrar em Lisboa? Estava mesmo à espera. Eu, estes gajos querem se encontrar em Lisboa. Eu disse, mas eu não quero nada com o futebol, agora vou ter que voltar para o futebol, vou ter que pensar. Mas era Nada seleção, é por acaso. mas seleção já era uma coisa que me fascinava. Já era uma coisa diferente. Que era a tua primeira experiência na seleção. Exatamente, já era uma coisa diferente. Porquê? Porque não exigia a obrigatoriedade de estar presente diariamente. E ele diz-me assim, é que nós estamos apurados para o CAN. O CAN é o equivalente ao Campeonato da Europa Eu ia de perguntar. seleções. Sim. Só que é o Campeonato das Nações Africanas. O Ok. CAN. E eu sei, pá, o CAN, isto é um Isso é, evento outra, diferente. isso é outra história, pronto. Isto é um evento diferente, isto é o CAN. Falta-me isto na minha carreira também. E o Seleções. rumo à Guiné-Bissau. E exatamente. E o que é que acontece? Eu disse logo que sim, sem falar com a minha família. E a partir dali desenvolveu-se um processo de seleção de 5 anos. Eu estive 5 anos na seleção da Guiné-Bissau com 2 presenças no CAN. Nesse ano e em 2023. Ok. Até que surge esta situação da Oman. E como é que surge esta situação da Oman? Eu conheci o Carlos Queiroz, o professor Carlos Queiroz, tinha o número de telefone dele, porque tínhamos falado no CAN que houve Sim, sim, sim. nos Camarões em 2021, exatamente. Tínhamos conversado, fomos adversários, ele na seleção do Egito, eu na seleção de Portugal, da Guiné-Bissau, peço desculpa, eu na seleção da Guiné-Bissau. Não sei se sabes, se as notícias já saíram, pá, eu acabei de acertar com a seleção de Oman, tenho um projeto de reformular todo o departamento ali e nós estamos com uma possibilidade muito grande de irmos ao Campeonato do Mundo e eu só há 3 treinadores com 4 presenças no Mundial. Ninguém tem mais do que 4 presenças no Mundial. E eu quero ficar imortalizado, quero ser o homem com mais presenças em Mundiais. Quero ver se consigo a quinta presença no Mundial. É uma oportunidade única. Falta-me isto na minha carreira. E assim chegas à Oman. E é assim que chega ao mar. E ele, pá, pronto, resolve a tua vida, quando puderes viajar, diz-me. Assim foi. Falei com a estrutura da seleção da Guiné-Bissau, expliquei a situação abertamente, palavra por palavra, não escondi nada, e eles só me disseram assim, Pimenta, se tu não aceitares, nós vamos correr-te daqui, porque tu tens mesmo que ir. É uma grande É oportunidade. uma oportunidade única de poderes ir ao Campeonato do Mundo. Nós estamos eliminados do Campeonato do Mundo, tu ainda podes ir através da seleção da Oman. Infelizmente fomos eliminados do Campeonato do Mundo, não fomos apurados, mas a experiência foi fantástica ao ponto de eles quererem que a gente continue pós-apuramento do Campeonato do Mundo. Parabéns, mais uma vez. Obrigado. Mas gosto muito de lá estar. É um país fantástico. Um país diferente, com cultura diferente, com uma mentalidade diferente, com hábitos desportivos diferentes, mas que me dá um prazer enorme trabalhar e perceber em 3 meses que nós lá tivemos, porque nós tivemos 3 meses lá, não ao contrário da seleção da Guiné, em que eu ia e vinha, no calendário FIFA, não, nós ficámos lá 3 meses para organizar, estruturar, preparar afincadamente a tentativa de ir ao Campeonato do Mundo. Infelizmente não conseguimos, mas temos a consciência tranquila que tudo fizemos para conseguir. Não sei o que o futuro me reserva, não sei o que o mundo me reserva daqui para a frente. Ninguém A sabe. única coisa que eu quero é continuar a ser feliz, continuar a desfrutar da vida, da minha família, Muito momentos de bem. vida. Momentos que ficam para sempre. Vítor, obrigada por teres aceito o convite. Prazer feito a mim.